No Alfredo Jaconi, Ramon Dias estreou como técnico do Internacional com um empate de 1-1. Um bom primeiro tempo com coisas boas, pelo menos é o que diz a comissão técnica, mas óbvio que o segundo tempo deixa coisas preocupantes. As velhas repetições de erros, de sistema defensivo, mais um gol sofrido e fisicamente um Inter babando na gravata. O técnico Ramon Dias e Emiliano Dias prometeram uma melhora já para quarta-feira, onde o Inter deve ter o retorno de 6 jogadores. Gabriel Mercado e Alan Patrick pararam e falaram, deram a cara para dar a versão do vestiário sobre o momento que vive o Colorado. E eu te conto todos os bastidores após o empate de Inter 1, Juventude 1, depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Estou aqui no Alfredo Jaconi, onde o Colorado empatou em 1-1 contra a equipe do Juventude. Mais um jogo sem vencer do Inter dentro do Campeonato Brasileiro, mas o começo de uma nova era, a era Ramon Dias, que começou, né, a trilhar o seu caminho no Internacional com um empate, que vou dizer, né, no fringir dos ovos, né, no fiel da balança, acaba ficando positivo pelo ponto conquistado. Afinal, o Juventude fez um ótimo segundo tempo e por muito pouco acabou não vencendo a partida aqui em Caxias do Sul. Vamos falar sobre tudo isso em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com seu veículo, carro, moto ou caminhão. Tem o cupom COLAR20 que te dá 20% off nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o app da Zapay, que está disponível aqui na descrição, e roda tranquilo com o teu carro, né, gente? Já aproveita aí que domingão, tá de bobeira em casa, não tem jogo do Internacional, então já quita, né, essa questão com o teu veículo, que com certeza, né, vai te aliviar uma dor de cabeça tremenda, tá bom? Turma, eu quero fazer uma breve análise do jogo, né? Afinal, gostei do que eu vi no primeiro tempo. O Inter que se adaptou aos desfalques, eram muitos jogadores fora, 9 jogadores ao total, entre suspensos, lesionados, convocados para a Seleção Brasileira Sub-20, como é o caso do Gustavo Prado. E é claro que isso impacta também na montagem do elenco do Inter para o jogo, né? Tivemos jogadores da base que não vinham sendo relacionados há muito tempo aqui hoje, por exemplo, no banco de reservas. Iago Noal, Bernardo Jacob, o próprio Pedro Cauã, zagueiro, também esteve na lista, o lateral Pablo, o Ian Henrique, lateral direito. Então, assim, né, são muitas mudanças que o Inter fez, e acho que dentro do que foi possível fazer, o Inter montou um time equilibrado, né, num 4-4-2, um esquema um pouco diferente, com o Romero sendo, né, um jogador aberto pelo lado esquerdo. Foi uma das principais peças do Inter durante o primeiro tempo. O Carboneiro junto do Borré, e foi assim que saiu, inclusive, né, o primeiro gol do Internacional, que é, né, uma roubada de bola do Romero no campo de defesa. Ele desarma o Nenê, lança o Carboneiro, que sai, né, em profundidade e rola para o Alan Patrick fazer o gol do Internacional no primeiro tempo, onde o Inter sofreu muito pouco defensivamente. Então mostra que há um caminho, né, para o Inter, mesmo com todos esses desfalques, né? O Antony foi praticamente um espectador do jogo na primeira etapa, mas isso não se repetiu no segundo tempo, né? O Juventude amassou o Inter, teve um gol anulado que foi no detalhe, né, no centímetro, teve diversas bolas alçadas para dentro da área, teve chances de gol e teve o gol de empate, né, marcado pelo Enio, que deixa o Inter aí numa situação delicada dentro do Campeonato Brasileiro, né? O Inter pode terminar esta rodada na 15ª colocação. Dependendo do que for acontecer, pode ser encurtada a distância, né, para a zona do rebaixamento, no jogo do Grêmio contra o Vitória, hoje pela manhã na Arena. Então, assim, tem muitas questões ainda que são latentes e que a gente vê, né? O que mais impressiona, né, vendo o Inter jogar, especialmente em loco aqui no estádio, é que a gente vê um Inter muito mal, fisicamente mal, animicamente mal, tecnicamente mal. E no dia a dia, né, não são elogios para o trabalho do Roger Machado. Gente, o que o Ramon Dias está pegando aqui é um legado zero. O Roger não deixou pedra sobre pedra aqui para o Colorado, né, nessa reconstrução do Ramon Dias, que vai ter muito trabalho mesmo, fisicamente falando. O Inter tá um caco, né, terminou, né, babando na gravata. O Inter não tem, né, uma forma de jogar definida, né, vai ter que revolucionar o Ramon Dias, e vou dizer que esse 4-4-2 que ele posicionou ali no primeiro momento deu resultado. Claro que era um esquema emergencial, né, pelos desfalques que o Inter tinha, mas de qualquer forma, né, vejo que esse para mim é o que mais me assusta, porque o Inter já tem que voltar para campo na quarta-feira contra o Corinthians no estádio Beira-Rio. Corinthians, né, que vem
tentando se ajustar, né, e tentando manter o trabalho do Dorival Júnior, e que tem jogadores tecnicamente que são capazes de desequilibrar. O Memphis, o Yuri Alberto, o próprio Rodrigo Garro, são jogadores, né, diferentes, que o Inter não tem hoje, né? O Inter tem o Alan Patrick, que tem aí lampejos, também não está numa fase técnica muito boa, em que pese fez o gol do Inter hoje, mas saiu no segundo tempo por uma opção técnica do Ramon Dias. Então isso é o que mais me assusta, né, neste momento do Internacional. Então assim, né, é um problema que o Inter está encarando, né? O Emiliano e o Ramon, né, consideram entrevista coletiva, exaltando muito, né, esse momento, né, de recuperação do Inter, exaltaram o ponto conquistado, e eu tenho que concordar, né, eu que acho inaceitável o Inter vir jogar fora de casa contra um time da zona do rebaixamento e celebrar o empate, mas, né, dado a circunstância do Inter, né, no cenário do jogo, acho que é um pontinho que a gente sim leva com carinho para Porto Alegre. Falaram bastante, né, que foi difícil montar esse time com 6 titulares fora, e que já acreditam ter retornos importantes para o jogo contra o Corinthians. Rocher, Thiago Maia, Bernabé, Juninho e Aguirre, além, claro, do Richard, que também deve estar à disposição. Quem não deve jogar ainda, né, é o Prado, que está com a Seleção Brasileira Sub-20, e também, né, os jogadores que estão lesionados, caso do Alan Rodrigues, que deve levar um pouquinho mais de tempo, visto uma lesão muscular de grau 2 na coxa esquerda. Eles falaram, né, que é muito pouco tempo, 2 treinos apenas, tanto é que o Inter vai treinar neste domingo pela manhã para também ter tempo de mais uma sessão de treinos e com isso, né, estarem à disposição para o duelo, né, contra o Corinthians, mais jogadores, o Inter um pouquinho mais encorpado para que as coisas comecem a dar certo. No pós-jogo também falaram alguns jogadores. O Alan Patrick parou na zona mista e o Gabriel Mercado também. E para mim a principal fala é do Gabriel Mercado, que é uma liderança do Inter, talvez o jogador mais antigo que o Inter tem hoje dentro do plantel, que falou, né, que os jogadores que estão aqui precisam entender e sabem do tamanho do clube onde estão, né, que o Inter é um clube grande e que eles não estão só de passagem aqui, que todo jogador que está dentro do plantel do Inter quer ganhar e que quando o momento não vem, vem eliminações e o Inter não cumpre os objetivos, é claro que haverá pressão. No final do jogo aqui, por exemplo, cerca de 1000 torcedores do Inter que estiveram no Alfredo Jaconi cantaram times em vergonha, protestaram contra o presidente Alessandro Barcelos, então o clima é hostil. Não tem como a gente tirar isso do contexto do Internacional, é muito latente, né, que as coisas não estão funcionando e o grupo de jogadores tem, né, esta pressão. Muito se falou também, né, sobre o trabalho da comissão técnica, né, do Ramon Dias e, né, do Emiliano neste momento, e todo mundo citou, né, que eles são muito trabalhadores, o mercado trabalhou com eles no River Plate, então exaltou bastante, né, a competência da comissão técnica, mas também falou, né, que há pouco tempo de trabalho e que os jogadores têm que estar imbuídos nesse processo, né, tem que dar resultado, já tem que ganhar na quarta-feira, né, para começar a sair da parte de baixo da tabela, porque todo mundo sabe que time grande, quando entra nessa espiral de namorar a zona do rebaixamento, daqui a pouco tu entra na zona do rebaixamento, na reta final do Campeonato Brasileiro, é difícil sair, porque vem a pressão da torcida, vem a pressão de imprensa, os resultados acabam não acontecendo, e aí, né, o caminho acaba ficando bem complicado. Então, há do vestiário do Inter, né, esse entendimento que sim, os jogadores estão com uma responsabilidade grande, que precisam dar resultado para que as coisas comecem a andar aqui no estádio Beira-Rio. O lado bom, né, ou alguém que está feliz, né, neste momento é o Oscar Romero, né, o meia paraguaio, que também concedeu a sua entrevista na zona mista, falando, né, que o jogador tem que trabalhar para estar preparado para um momento como esse, onde ele não vinha jogando e do nada começa a receber oportunidades, que já jogou nessa função no Boca Juniors, até acho que fez um bom jogo, mas de qualquer forma, né, diz que o Inter tem, né, que entender que é um clube grande, é um clube gigante, né, que a pressão é grande e que as coisas precisam começar a acontecer. Então assim, que esse empate, né, que a gente dá um sorrisinho amarelo, seja um começo, né, de coisas boas que estejam por vir. O resultado é o mais importante no momento. Então quarta-feira o Inter tem que ganhar de qualquer jeito do Corinthians para começar a respirar mais aliviado e deixar a parte de baixo para trás. Porque senão o Inter corre um sério risco de ter complicações na reta final do Brasileirão. Tá certo, gente? Não esquece que esse conteúdo é em nome da KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas, a minha parceira. Me pelei na KTO, né? Falei que ia ser 1 a 0, o Juventude achou aquele gol no final e aí me complicou. Mas tem outros jogos do Brasileirão nesse final de semana. Eu disse que tem Grêmio e Vitória, tem outros jogos também, né? Tem Santos e Bragantino. Tem bons jogos aí que o Inter tem que obrigatoriamente ficar de olho para o futuro, né, do clube.
né, dentro do Brasileirão, claro, outras ligas também, né, tem Liga Inglesa, Liga Espanhola, tem muito jogo para você se divertir no site da KTO, que é um site proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!